E vem conferir a crítica do anime Não Tem a Menor Chance de Eu Ser a Sua Amante. Impossível, impossível, não era impossível. E eu acabei de assistir um anime lançado na temporada de julho de 2025 chamado Não Tem a Menor Chance de Eu Ser a Sua Amante. Impossível, impossível, não era impossível. Eu falei o nome em português porque o nome em japonês ele é muito extenso para falar. E em inglês também seria bem complicado pela tradução. Então eu coloquei a tradução livre do que seria essa obra e trouxe a crítica aqui pro canal, que eu acho que seria mais fácil de falar do que ficar enrolando no japonês ou até no inglês, porque também não era tão fácil falar o título de tão longo que ele é, um título que sinceramente não quer dizer nada. Um título que é tão ruim quanto a obra como um todo. Quando eu comecei a assistir esse anime, eu achei que seria interessante ver um anime diferente. Afinal, eu nunca trouxe aqui pro canal um anime que envolvesse um relacionamento entre duas meninas. Eu já trouxe vários animes de romance, vários animes Slice of Life, mas nesse caso um casal de um menino, de uma menina com uma menina, eu nunca trouxe, então eu achei interessante ver. E esse visivelmente é um anime que não foi escrito por uma mulher. E por que eu falo isso? Porque eu procurei quem é autor ou autora dessa obra e ela usa um nome, ou ele usa um nome e não mostra o rosto. Onde eu procurei, em nenhum lugar identifica se é um autor ou se é uma autora. É um nome que pode servir para qualquer um dos dois, nunca apareceu em nenhum lugar, então não tem como saber. Mas a minha aposta é que com certeza esse anime, essa obra original como um todo, foi escrita por um homem. E por que eu falo isso? Porque a forma como ele trata as personagens femininas dentro dessa obra não parece a forma como uma mulher trataria isso. E não que um homem não possa escrever uma história com uma protagonista feminina, ainda mais de romance. Pode acontecer, mas a maioria é muito mais da visão do que ele acha que seria uma menina naquela situação do que alguém que vivenciou uma situação como aquela ou teve experiências parecidas ou com pessoas perto dele que viveram aquilo. Aqui, o exagero no ecchi, o exagero no fanservice, o exagero até no harém, mostra, na minha opinião, que foi muito mais um homem escrevendo como ele imaginaria uma mulher se relacionando com várias mulheres ao mesmo tempo, quase num harém, do que uma mulher imaginando essa situação. Que seria talvez muito mais sutil, muito mais doce, talvez até a relação delas fosse muito mais saudável. Aqui a relação dos personagens é completamente tóxica, e aqui a gente entra no primeiro problema desse anime. As personagens. As personagens dessa obra são simplesmente insuportáveis. Começando com a protagonista. Ela é tão passiva nas situações que acontecem à volta da vida dela que é muito difícil você torcer por ela. Ela é aquela pessoa que ela vai sendo levada pela maré. Inclusive, ela é tão passiva que ela é protagonista do anime e dentro dessa própria anime, ela praticamente não faz a história andar. A história anda e ela só vai sendo levada com a maré. Ela é mais passiva na história do que ativa. E quando você pensa sobre isso, ela é uma personagem que é difícil você gostar. No começo você pode até pensar, coitada, ela só quer ter amigas, ela já sofreu na infância, ela quer ter mais amigas, eu entendo a situação dela. Mas o anime vai levando para um lado que ela quase vira uma escrava da situação que colocam ela. Isso acaba fazendo com que você dificilmente se ligue a ela, se importe com ela. Porque realmente às vezes você pensa, olha, torci por você até aqui, mas a partir de agora, ou você toma suas atitudes, ou não tem como eu ficar do seu lado. E o mesmo vale para as personagens femininas que são os casais dela. Tirando uma personagem específica que nem vira o casal dela direito, que é a mais legal, porque é a mais legal que a protagonista, elas realmente são amigas que parece que se gostam ao longo de toda a obra. As namoradas principais, são as personagens principais da obra, elas são muito chatas. A forma como elas tratam a personagem principal, a forma como tratam ela, não com o sentido de amor, de amar ela, mas no sentido mais de a gente tá usando você como um objeto porque a gente é rica, porque a gente tem dinheiro, me incomoda muito. Ou porque eu quero ter uma posse de você para ter inveja na outra menina, é muito complicado. Mesmo que ao longo do caminho elas percebam o quanto a protagonista é fofa, o quanto que ela é dedicada, e a partir daí elas percebam que elas realmente amam ela pelo que ela é, até lá você já perdeu o carinho por elas. Uma é muito rica, então a partir daí parece que ela pode ter todos os objetos do mundo menos a protagonista. Então parece até que é uma obsessão dela ter ela porque é um objeto que ela não pode ter. A outra personagem que namora ela é alguém que não tem tanto dinheiro, mas é simplesmente ciúmes que faz ela se relacionar com a protagonista. Ela meio que, eu vou tirar o objeto que você não consegue ter pra mim. Esses recursos que
é pra começar de uma forma e mostrar como elas vão se apaixonando, não tem como você se apaixonar pelo casal. E você não se apaixona pelo casal porque a forma como é tratada a relação delas é tão tóxica que você, como espectador, dificilmente consegue se relacionar a elas. É o que eu sempre falo em toda obra. Se eu não me importo com os personagens, se eu não me importo com o que está sendo apresentado em tela, por que eu vou torcer para elas? Nesse caso, não é nem torcer ou não, porque não torcer ou não é simplesmente você não ter relação com o anime. Aqui você torce que ela não fique com elas, e não torce pela forma como a relação tóxica delas foi apresentada, construída e desenvolvida ao longo de todos os 12 episódios do anime. Então isso é um problema, é um casal que você não torce contra, que você fica irritado com as ações que vão fazendo. E olha que esse anime, se trabalhasse bem, ele poderia ser bom, porque a qualidade técnica da animação é acima da média para os animes desse estilo. A trilha sonora não é ruim. O problema é realmente o seu em volta. O seu em volta é muito problemático. É uma história simples, praticamente de harém, mas quando você pensa nos personagens como um todo, eles são tão ruins, tão mal feitos e tão mal desenvolvidos, que é um anime que você termina um episódio com raiva. É um anime que você termina pensando por que você não termina com eles. E o pior, a obra não acaba aqui. É para ter mais temporadas. Inclusive, esse é outro problema da obra. Cada episódio que passa, parece que vai ter um arco de uma namorada dela. Então, cada episódio, uma menina vai se apaixonando por ela e pede para ser a namorada da protagonista. E esse também é um problema, porque até agora tem o arco de cada personagem, mas nenhuma foi desenvolvida de forma satisfatória pra gente sentir alguma coisa por elas. O problema é, você não consegue desenvolver a quantidade mínima de personagens que tem aqui. Você vai colocar mais personagem pra quê? Pra não conseguir desenvolver a mais? No fim, esse é aquele anime que com certeza não vale seu tempo. Não vale seu tempo por causa que ele não consegue te entregar bons personagens, bom romance, uma história coesa e bom desenvolvimento de personagens. Mesmo que visualmente o anime seja um pouco acima da média, não seja a melhor coisa do mundo, mas seja um pouco acima da média para esse tipo de obra, e a abertura e o encerramento intencionais sejam funcionais, de modo geral, esse anime é mais para perder seu tempo. E por isso que eu fecho o anime, não tem a menor chance de eu ser sua amante. Impossível, impossível, não era impossível, com uma nota 3 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de não é possível ser sua amante, impossível, impossível, não era impossível? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.